Queria convidar vocês lá para o livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 24 do livro de Josué. Apenas de dois versículos, por sinal, bastante conhecidos, e sempre estão em tela quando a gente fala sobre a temática da família. Josué capítulo 24, do versículo 14 ao 15, onde eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre as marcas de uma família consagrada. As marcas de uma família dedicada, compromissada e consagrada totalmente ao Senhor. Josué capítulo 24, a leitura do versículo 14 e 15, nos diz assim: Agora, pois, diz Josué, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que Deus assim nos abençoe com essa palavra. Meus irmãos, quando Josué pronunciou essas palavras, ele estava num contexto muito parecido com o contexto que nós estamos aqui nessa noite. Josué tinha diante de si uma multidão de famílias que estavam reunidas naquele lugar, todas elas dispostas e atentas para ouvir uma palavra, uma mensagem, algo da parte de Deus. E ao fazer o uso da palavra naquela oportunidade, como um porta-voz de Deus, Josué se dirigiu a todas aquelas famílias da nação de Israel, fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que aquelas famílias viveram, desde quando a nação surgiu em Abraão, como a gente vai ver no iniciozinho do texto aqui do capítulo 24, até a chegada deles ali na terra prometida. E depois que Josué lembra o coração do povo sobre toda aquela história de milagres, de salvação, de libertação, de provisão, Josué aproveita aquela oportunidade para desafiar cada uma daquelas famílias de Israel, para que elas pudessem reafirmar o compromisso, a consagração e a dedicação delas na causa e na obra de Deus. É nesse contexto aqui, onde Josué está desafiando o povo a se consagrarem a Deus, as famílias a se dedicarem a Deus, para que assim, no estabelecimento daquelas famílias de Israel ali na terra prometida, elas pudessem manter aquilo que já tinham, manter a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor sobre elas. E nesse ponto da sua fala, que a gente leu aqui no versículo 14 e 15, Josué vai descrever justamente quais os passos cada família deveria trilhar no caminho para se consagrar completamente a Deus. E o nosso objetivo nessa noite vai ser olhar para esses passos através desse texto aqui e entender não só como aquelas famílias se consagraram lá naquela época e naquela ocasião, mas como eu e você também podemos construir em nossos lares famílias que são consagradas, dedicadas, compromissadas totalmente com o Senhor. Então o nosso alvo aqui vai ser olhar para esse texto a fim de identificar quais são as marcas, as evidências e as características de uma família consagrada a Deus. A primeira dessas marcas que Josué faz questão de enfatizar para nós aqui no versículo 14, é que a família consagrada e dedicada a Deus é uma família que vive com Deus. Uma família que vive com Deus. É aquela família que anda na presença de Deus, como ele começa aqui a sua fala no verso 14. Agora, pois, temam o Senhor. É como se Josué estivesse convidando cada uma daquelas famílias a tirarem as sandálias e pisarem no solo santo da presença de Deus. É isso que temor a Deus significa. É viver diante de Deus. É estar diante do Senhor. É ter consciência plena do Deus diante de quem nós estamos. Isso é temer o Senhor. A gente sabe que Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus está em todas as famílias. Deus está em todas as cidades, Ele está em todos os lugares do universo, do céu e da terra. Mas nem todo mundo se dá conta disso. Nem todo mundo se toca disso. Nem toda família respira esse oxigênio da presença de Deus. Nem todos têm consciência dessa presença maravilhosa do Senhor. E é por isso que aqui
Josué está se dirigindo ao povo de Israel para demandar desse povo aqui um coração sensível, um coração, uma família que consegue temer o Senhor, um coração que consegue ter consciência da santidade, da autoridade, da soberania, da grandeza de Deus como Deus criador, como Deus salvador do seu povo. É essa consciência que aquele povo precisava, porque é essa consciência que faz a gente se afastar do pecado, é essa consciência que faz a gente levar a santidade a sério, é essa consciência que impulsiona a gente a pesar cada uma das nossas atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos na balança da vontade de Deus. É essa atitude, essa consciência da presença de Deus que faz a gente ter uma consciência cada vez mais clara do plano de Deus para a nossa vida e, consequentemente, do plano de Deus para as nossas famílias. E, meus amados, a nível de família, essa é uma das coisas que nós mais precisamos. O que nós precisamos? Precisamos disso aí. Famílias que temem o Senhor. Famílias que estão conscientes da presença do Senhor. Sabe, famílias que levam a santidade a sério. Famílias que se importam com o querer de Deus de forma urgente, de forma grave, de forma solene. Não é só uma família que teme doenças, não é só uma família que teme o desemprego, não é só uma família que teme uma catástrofe, não é só uma família que teme o luto, mas é uma família que teme o pecado, é uma família que teme a desobediência, é uma família que teme fazer alguma coisa ou ter algum estilo de vida que não agrada a Deus, é uma família que teme o Senhor, uma família que respira o oxigênio da presença de um Deus Santo no dia a dia dela. Não é aquela família onde Deus ele é um mero programa de fim de semana por falta de melhores alternativas para o calendário da família. Não é. Mas é a família que no dia a dia dela está caminhando com Deus, está andando com Deus. É a família que está encarnando aquilo que lá atrás, no início de tudo, Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17 e versículo 1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. É isso que a gente precisa para as nossas casas, andar na presença de Deus e sermos retos, sermos íntegros, sermos santos, sermos corretos, andarmos na presença de Deus e sermos abençoados. É isso que a gente precisa construir em nossas casas, irmãos. Como é que a gente faz isso? Através da oração, que a gente faz em família, através de uma vida devocional ativa na família, através de uma família que está regularmente engajada, presente, assídua e frequente na igreja, através de uma família que leva a santidade, a vida de pureza a sério, uma família que abre espaço para que existam no lar conversas que são bíblicas, sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus, para o encorajamento. É assim que nós cultivamos um lar, uma casa e uma família que de fato teme o Senhor. Porque a nossa primeira necessidade é andarmos de fato diante de Deus. Mas também Josué desafia aquelas famílias, ainda no versículo 14, para que elas possam também amar os princípios de Deus. Ele diz: sirvam o Senhor, com integridade e com fidelidade. É com essas palavras aqui, ele continua do mesmo jeito, mas essas palavras aqui enfatizam mais o resultado prático do temor ao Senhor. Tudo bem, a gente deve nutrir a consciência da presença de Deus, andar diante dele, temer a ele, mas como é que isso aqui aparece aqui fora? Como é que esse temor a Deus se manifesta aqui fora? Ele está dizendo justamente isso. Quando o temor a Deus ele existe aqui dentro, a integridade e a fidelidade sempre vão aparecer aqui fora. Integridade e fidelidade. Essas duas palavrinhas sinônimas na literatura bíblica, aqui nesse texto, elas expressam basicamente a mesma ideia, um paralelismo simples. Ele está mostrando simplesmente uma família que presta diante de Deus uma obediência sincera e aprovada por Ele. É isso. É integridade, uma obediência de fato sincera, e ao mesmo tempo essa ideia de fidelidade, uma obediência fidedigna, uma obediência aprovável, uma obediência louvável diante do Senhor. É o coração obediente, aprovado e sincero que Deus quer que a gente tenha em nossas casas, em nossos lares. O que Deus quer então das nossas famílias? Josué diz, a integridade. Nós somos convocados para obedecer os princípios e os mandamentos de Deus. Não é uma família que age por si mesma.
Não é uma família que está agindo, se conduzindo e se comportando de acordo com suas próprias intuições, ou de acordo com aquilo que elas aprenderam nas nações vizinhas, nos povos vizinhos. Não, é uma família que está agindo e se comportando como uma resposta àquilo que ela viu na palavra de Deus. Obediência. Uma família que leva a obediência a sério. É isso que Deus estava demandando aqui das famílias de Israel, famílias obedientes. Mas não só obedientes, irmãos. Porque essa ideia de integridade, quando a gente vai cavar no texto original, não é só uma pessoa que está obedecendo, mas uma pessoa que está obedecendo sinceramente aos mandamentos de Deus. Isso aqui é diferente. Isso aqui é mais profundo, isso aqui arrocha o nó e engrossa o caldo. Porque a obediência que Deus quer da gente, individualmente e a nível de família, não é qualquer tipo de obediência. É uma obediência que é sincera. É obedecer a Ele, sim, mas é fazer isso de corpo e alma. Sem qualquer hipocrisia, sem qualquer atuação teatral da nossa parte, externa, sem qualquer tipo de apego às aparências, é ir para a igreja, a família é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Não, é a gente obedecer a Deus e fazer isso de toda a alma. Porque essa é a obediência que Deus aprova, é aquela obediência que vem do coração, é aquela obediência que de fato consegue agradar a Deus, ao mesmo tempo que atrai as bênçãos de Deus para a nossa família. Integridade e fidelidade. E a nossa família precisa disso, irmãos. Como a gente aprende aqui, a nossa família precisa ser guiada por essa integridade, por essa priorização que damos em nossas casas para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, para as diretrizes de Deus para a nossa vida, para o plano que Ele revelou para nós. É o que a gente precisa. A Bíblia precisa ser a nossa bússola. A Bíblia precisa ser o nosso GPS, é ela que vai mostrar para nós o caminho que a gente vai seguir em família. Esse é um valor inegociável para qualquer família cristã. Qualquer família cristã precisa priorizar esse padrão aqui. Não é o padrão do mundo, não é o padrão secular, é o padrão da Bíblia. É nela que nós descobrimos o que é uma família e o que não é uma família. É nela que nós descobrimos o que é um marido, o que é uma esposa, o que é um pai. O que é que um pai faz, uma mãe, um filho, e um avô, e um neto. Na Bíblia, a gente descobre na Bíblia. O que é bom para a família? A Bíblia vai dizer. O que é ruim para a família? A Bíblia diz também. O que é importante que a família deve priorizar e pensar, dormir pensando nisso? A Bíblia diz. O que não é importante para a família? A Bíblia também diz. Ou seja, é termos essa mentalidade familiar completamente ajustada por aquilo que nós aprendemos na palavra. Nós não podemos construir a nossa família em cima de nenhum outro fundamento que não seja esse, a Bíblia, a palavra. Não é o que o Estado diz, não é o que o programa de TV tal diz, não é o que os influencers da internet, do Instagram dizem, não é aquilo que a tradição familiar que a gente foi criado diz, mas é aquilo que de fato Deus diz através da sua palavra. Porque é assim que nós cultivamos em nossas casas famílias obedientes, famílias que são obedientes ao Senhor. Mas é claro, irmãos, que como eu falei para vocês, essa obediência precisa ser sincera, né? Sincera, vir aqui de dentro, do coração, da alma. Sabe, as nossas famílias não precisam só serem obedientes no sentido de manter aquela fachada de uma família crente, cristã, e por dentro a gente está destruído. Não, a gente precisa viver a essência da nossa fé, numa obediência que é sincera. A palavra integridade remete a gente a isso. Uma obediência longe de qualquer tipo de hipocrisia. Vocês sabem que um dos males mais danosos e prejudiciais para a vida de uma família é o mal da hipocrisia, é o mal do fingimento, é o mal da falsidade, da dissimulação. Esse tipo de ausência de sinceridade, irmãos, na família, ela destrói não só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento também uns com os outros. Quando a gente abre a porta da nossa casa para a hipocrisia entrar e criar raízes, a gente está cavando a nossa própria cova. Está destruindo a nossa família. A hipocrisia que vai fazer os filhos mentirem para os pais, dizem uma coisa na frente dos pais, fazem outras coisas nas costas dos pais. A hipocrisia que vai fazer o marido se declarar para sua esposa na mesma internet que ele usa para cobiçar outras mulheres. A hipocrisia que vai fazer a esposa ser uma bênção na igreja, mas ser uma mulher completamente rixosa, briguenta e descontrolada dentro de casa. Agora eu pergunto,
Onde é que está a raiz de todo esse comportamento? Nesse mal que chamamos de hipocrisia. Na ausência da sinceridade. Essa destruição que a hipocrisia traz para a nossa vida familiar. É por isso que a obediência que Deus exige de nós não é nada menos do que isso, uma obediência que é sincera. A gente precisa viver os mandamentos de Deus com integridade e fazer isso com todo o nosso coração. Porque é assim que de fato, seja no relacionamento com Ele ou uns com os outros, é assim que de fato nós podemos provar da bênção dEle para a nossa casa e para o nosso lar. É vivendo uma obediência sincera, uma família que vive na presença de Deus. Mas não só isso, meus irmãos. Outra coisa que Josué vai dizer para a gente aqui, ainda no versículo 14, outra marca de uma família consagrada, é uma família também que adora somente a Deus, somente a Deus. Ele já falou sobre a importância de abandonar a falsidade, abandonar a hipocrisia. Agora ele fala sobre a importância de abandonar outra coisa também no ambiente da família, que é abandonar a idolatria. A idolatria. Joguem fora, diz ele, os deuses do outro lado do Eufrates e do Egito, e depois ele cita os amorreus. Se Josué está fazendo esse alerta aqui, meus irmãos, é porque ele sabe que muito provavelmente, naquele público de centenas e milhares de famílias com o qual ele está se comunicando, existem ali famílias que estão mantendo a prática da idolatria, ainda que de forma secreta, ainda que na surdina. Famílias que estavam ali mantendo os falsos deuses que eles adoravam lá no Egito. Ou famílias que estavam começando a adorar os deuses que eles aprenderam a conhecer ali na terra de Canaã já. Era assim que aquelas famílias, mesmo que de forma mais velada, estavam dividindo a adoração a Deus com falsos deuses. A idolatria estava presente na família. Você sabe que idolatria é isso, né? Essa divisão que divide a nossa família, ou que divide o nosso coração. O ídolo, a gente sabe, é qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Qualquer coisa que a gente olhe para ela, por mais inocente, bela e moralmente boa que ela seja, mas qualquer coisa que a gente olhe para ela e tente encontrar nela o nosso sentido de viver, toda vez que nós olhamos para essa coisa e condicionamos a nossa felicidade nela, condicionamos a nossa segurança, o nosso propósito de vida, a nossa importância e a nossa identidade nela, toda vez que a gente olha para alguma coisa e diz, eu não vivo sem isso, isso é o que a Bíblia chama de idolatria. É o pecado de estarmos dividindo a nossa adoração a Deus com falsos deuses. E é o que parece pelas palavras de Josué aqui, né? Algumas famílias de Israel estavam indo por esse caminho. Saíram do Egito, mas os deuses egípcios não saíram daquelas famílias. Estavam conquistando a terra de Canaã, a terra prometida, mas ao mesmo tempo sendo conquistados internamente pelos deuses cananeus. É por isso que Josué ele vai trazer essa palavra forte aqui sobre a idolatria e dizer que esse caminho tinha de ser evitado. Por mais que o problema estivesse ali impregnado na família, era o problema que tinha de ser evitado. E isso é interessante porque, se a gente for perceber, esse tipo de idolatria aqui que Josué está mencionando é uma idolatria muito familiar, né? Idolatria presente na família. Os deuses o quê? Os deuses que os pais de vocês serviram, ele diz. É como se Josué estivesse dizendo que esse problema da idolatria se tornou um problema de família. Sabe, uma prática da própria família, transmitida de pai para filho. Está no sangue, está no DNA, sabe, passando de pai para filho, para neto, sucessivamente. Às vezes aqui no interior a gente vê esse quadro de idolatria na família acontecendo de forma bem parecida, né? Às vezes nós conversamos com pessoas que elas olham para nós e dizem, olha, eu nunca vou abandonar a tradição religiosa da minha família, nunca vou fazer isso. Eu não vou, eu vou morrer nessa fé aqui, porque é o que a minha família tem feito, sabe? Mesmo que aquela tradição religiosa obrigue eles a adorar ídolos feitos de madeira, barro, gesso, pedra, mesmo assim, eles estão firmados naquilo. E qual é o argumento mais decisivo que essas pessoas usam? Não é um argumento teológico, não é um argumento filosófico, não é um argumento racional, é por causa disso e daquilo. Não, ele diz assim, olha, eu vou viver isso aqui porque o meu avô morreu fazendo isso. Meu pai faz isso e eu não vou abandonar isso. Ou seja, é uma prática que está ali, impregnada, sabe, no coração da família. Uma idolatria que parece que está ali no DNA da própria família. Idolatria familiar. E é por isso, meus amados irmãos, que eu e você, nós devemos perceber que a idolatria na família é um perigo real.
Eu sei que algumas vezes a idolatria na família, ela tem esse aspecto mais alarmante, sabe? Você entra na casa da pessoa, você já vê de cara, você vê um bocado de imagens assim, esculturas e tal, aqueles altares e tudo mais, é fácil você perceber. Mas tem vezes, e essas são as vezes mais perigosas, onde a idolatria ela não é tão escancarada, a idolatria não é tão gritante. Tem vezes em que a idolatria ela é mais sutil, ela é mais camuflada, ela é mais maquiada, sabe? É aquele tipo de idolatria que muitas vezes está ali presente no coração da família, girando em torno de coisas que são boas, que são necessárias, que são legítimas, mas coisas que não merecem o lugar de Deus na vida da família. Por exemplo, corremos o risco em nossas famílias de pecarmos por causa da idolatria ao dinheiro. Aquele tipo de família cujas engrenagens dela funcionam tão somente em prol do dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, tudo. Qualidade da família, o que os pais, filhos fazem, tudo gira em torno do dinheiro e mais dinheiro. Então o que é que vai ditar, por exemplo, a profissão dos filhos? É a vocação dos filhos, aquilo de que eles se acham bem fazendo? Não, é aquilo que os pais dizem, que dá mais dinheiro, vá por esse caminho. Mas papai e mamãe, eu acho que eu não consigo, eu não me vejo fazendo isso, não importa, vá por aqui porque isso aqui dá mais dinheiro. O que é que vai ditar a rotina dos pais? Conseguir mais dinheiro, né? Aquela família girando ali em torno do dinheiro. O que o pai e a mãe precisam fazer naquelas 24 horas? Conseguir mais dinheiro. Não importa se o casamento vai pelo ralo, não importa se tem tempo para o marido ou para a esposa, não importa se os filhos estão sendo criados por eles ou não, não importa. O importante é conseguir mais dinheiro. Como é que é medida a felicidade da família? Depende da quantidade de dígitos na conta bancária. Depende se a família tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro. Quando o ídolo do dinheiro começa a ditar o ritmo da nossa família, é isso que acontece. A gente poderia falar do ídolo do lazer, uma família que adora o lazer. Tudo é sobre divertimento, tudo é sobre entretenimento, tudo é sobre se divertir. O tempo todo da família não é para Bíblia, para oração, é celular, TV, divertimento e entretenimento. Chegou o domingo, vamos para onde? Ir para a igreja? Não, isso é para quem não tem agenda melhor. Vamos ali para uma praia, vamos para uma chácara, vamos deixar o culto de lado. Vamos se divertir, vamos curtir, vamos fazer aquela viagem, e aí daqui a 3 meses a gente aparece na igreja. O ídolo do lazer, que idolatra o lazer. O ídolo da estética, né? Muito presente na nossa época. O mais importante é as aparências. O mais importante é o status social da família. O mais importante são as fotos glamurosas, brilhantes ali no Instagram sendo curtidas. O mais importante é a impressão, a imagem pública da família, sabe? O mais importante é cada membro da família estar sendo lapidado por aquele padrão de beleza daquela época, e não importa se a gente vai se endividar por isso ou se matar por isso, a gente precisa de estética. É o que algumas famílias fazem, idolatrando estética. E a gente podia passar aqui uma lista enorme de várias coisas que são legítimas, são boas. Dinheiro, legítimo, a gente precisa. Estética, tudo bem, a gente procura isso, a gente ama beleza, a gente é crente. Lazer, a gente precisa descansar também, mas são coisas que fazem mal por causa da atenção desproporcional que a gente coloca sobre elas. É isso que a gente precisa, meus irmãos, identificar esses ídolos disfarçados, é isso que a gente precisa identificar e posteriormente expulsar das nossas casas. É por isso que Josué está dizendo isso, né? O que você faz com os ídolos na família? Joguem fora. Joguem fora, é o que Josué diz. Ao longo do Antigo Testamento a gente vê essa afirmação sendo repetida por várias vezes. Lá em Gênesis capítulo 35, quando Jacó estava se dirigindo à sua família, ele disse isso. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Chegando a Ezequiel capítulo 20, versículo 7, a mesma afirmação que o profeta faz agora para a nação de Israel. Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Cada um deve fazer isso. Os seus olhos gostam desses ídolos, mas joguem fora, porque serão veneno para você. A gente percebe aqui, meus irmãos, que tanto no discurso de Jacó para a sua família, no discurso de Ezequiel para a sua nação, no discurso de Josué para aquelas famílias que estavam ali reunidas, a solução é a mesma. O remédio é o mesmo. Joguem fora, expulsem, joguem no lixo e descartem os ídolos da vida familiar de vocês.
Isso pode ser uma linguagem literal, no caso daqueles ídolos que as pessoas carregam materialmente aqui na mão. Isso pode ser uma linguagem figurada, metafórica, no caso daqueles ídolos que a gente carrega espiritualmente aqui no coração, mas em ambos os casos a solução é a mesma. Joguem fora os ídolos. Não é reaproveitar os ídolos, não é ressignificar, não é esconder melhor os ídolos, não, é jogar fora, é se livrar, eliminar e abandonar todo tipo de idolatria. É o que nossas famílias precisam fazer. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, da gente ter uma família perfeita, onde os membros da família nunca pecam nessa área. Estão 100% com Deus. Minha família está 100% com Deus. 100% do tempo, em 100% do que ela faz. É uma mentira grande se a gente disser isso. É uma mentira, porque a gente peca, a gente é falho. A família vai continuar tendo ali as suas tendências para a idolatria. A gente corta de um lado, aparece em outro. A gente remenda de um lado e quebra de outro. É assim, a nossa vida é assim. Eu não estou falando da gente ter uma família perfeita. O que eu estou falando é de nós sermos vigilantes em nossas casas, de nós ficarmos em estado de alerta para prestarmos atenção a todo tipo de idolatria que possa ganhar espaço em nossa família. É a gente estar constantemente reanalisando as nossas prioridades, a maneira como a gente usa o nosso tempo, aquilo que a gente de fato considera importante para a família, para que assim a nossa família nunca venha normalizar a idolatria. Pelo contrário, irmãos, que a gente tenha um coração sensível, seja como pai, mãe, filhos, avós, netos, que a gente tenha um coração sensível para se arrepender de qualquer idolatria que possa querer dominar o nosso coração. Se arrepender de qualquer falso Deus que tente nos afastar do Senhor. Porque é isso que a gente precisa construir em nossas casas, né? Essa liberdade que a gente tem de estar sempre crescendo em santidade e se afastando cada vez mais dos ídolos. Infelizmente, meus irmãos, nem todas aquelas famílias de Israel fariam isso. Na verdade, alguns anos depois de Josué pronunciar essas palavras, já naquela geração de famílias que nasceu na Terra Prometida, a gente vê que o negócio desandou completamente, sabe? O pessoal deixou isso aqui de lado e a gente vê no livro de Juízes famílias completamente idólatras, sabe? Sem qualquer temor a Deus no coração, famílias que abandonaram Deus para abraçar os ídolos. Mas é interessante que quando a gente chega aqui no versículo 15, nós vemos Josué aqui nos fornecendo um exemplo da atitude oposta. Nós vemos Josué nos dando um exemplo de uma família que persevera com Deus. Persevera com Deus. Os outros podem abandonar, mas essa família, ela persevera com Deus. Mas se vocês não quiserem, diz o texto, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. É como se Josué estivesse dizendo, vocês têm que tomar uma atitude. Vocês têm que escolher, vocês têm que tomarem uma decisão sobre o tipo de vida que vocês vão ter pela frente. Essa perseverança, o fato de continuar com Deus é uma necessidade, é necessária. Então, se vocês quiserem seguir com Deus, sigam. Se quiserem seguir com os ídolos, sigam. Mas o fato é que é necessário colocar os pingos nos i. É necessário colocar essa definição. Cada uma daquelas famílias, cada uma daquelas casas precisava decidir a quem elas iam adorar, servir, obedecer e cultuar. Deus não aceita neutralidade. Deus não aceita, sabe, dubiedade, um coração dúbio, dividido. Uma hora é com Deus, outra. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos fingir que nós estamos com Deus ou fingir que essa escolha não é tão importante e a gente precisa escolher. A gente precisa definir qual é o futuro que a gente tem para a nossa família. Ou quer para a nossa família. Uma perseverança necessária, né? Que deveria ser decidida, como Josué vai dizer aqui, no individual de cada um. Ele diz, vocês podem escolher, mas eu servirei o Senhor. Eu acho lindo que antes de ouvir qualquer resposta, positiva ou negativa, Josué mostra a sua perseverança pessoal. Antes de ouvir qualquer resposta das famílias, ele diz, ele toma a dianteira e mostra, eu estarei servindo o Senhor. Esse aqui é o exemplo, o legado que ele mostrou, tanto para a sua família, que estava ali com ele, como também para toda a nação de Israel, ou seja, um coração que está pessoalmente comprometido em permanecer com Deus. Mas além de decidir de forma pessoal, ele decide também isso aqui de forma parental, né? Como o chefe da família que ele era. Ele vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que Josué, ele assume aquela responsabilidade de liderar sua família, conduzir sua família a permanecer com Deus, a perseverar com Deus.
Ele está agindo como um sacerdote do lar aqui para trazer os seus familiares em direção a Deus. Ele toma essa atitude, essa liderança, essa responsabilidade. Josué não terceirizou isso aqui para A, para B ou para C. Josué não disse, resolvam aí por mim, vocês escolham aí o que vocês escolherem, dá certo para mim também. Ele não fez isso. Como muitos pais, maridos, mães acabam fazendo, né, terceirizando essa responsabilidade espiritual. Josué não fez isso. Josué não foi omisso, Josué não foi covarde. Josué não ficou confuso, eu não sei se eu vou com Deus ou não vou. Josué não ficou ali indeciso, Josué estava convicto de que ele tinha o papel espiritual de influenciar a sua família a permanecer com Deus. Eu e a minha casa vamos fazer isso. E era isso que ele faria, mesmo se ele fosse o último ser humano da terra a fazer isso. Eu acho interessante, né, essa postura de Josué, porque ele diz, se vocês não quiserem, eu quero. Se vocês não tomarem a decisão de estar com Deus, eu vou tomar. Mesmo que Josué ele estivesse ali sozinho com a sua família naquele caminho com Deus, era a decisão inabalável que ele estava tomando. Mesmo que fosse uma decisão impopular, mesmo que as pessoas zombassem de Josué, mesmo que as pessoas estivessem criticando Josué por causa daquela decisão, mesmo assim ele disse, eu vou continuar servindo o meu Deus. Eu vou continuar consagrando o meu lar a Deus, porque a decisão de Josué pela causa de Deus, meus irmãos, ela não dependia da aprovação dos outros. Não era de acordo com aquilo que estava na moda, que estava, tendo visibilidade por aí afora, com a correnteza do momento. Não, Josué estava nadando contra a maré. Josué estava tomando uma atitude, mesmo que fosse impopular, mas era a atitude mais convicta do seu coração. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se as pessoas me elogiarem, me criticarem, me aplaudirem ou me abandonarem, não importa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma perseverança radical. E a gente precisa disso, né, meus irmãos? Assim como Josué disse, eu e você, nós precisamos colocar os pingos nos is e definirmos o futuro que nós queremos para a nossa família. A gente não pode definir o futuro da nossa família. Isso cabe a Deus. Mas a gente pode definir o futuro que nós queremos para a nossa família. O futuro que nós vamos lutar para ter em nossa família. O futuro que a gente vai se esforçar para ter em família. Ou um futuro de trevas, no pecado, na destruição, farras, drogas, vício, violência, orgulho, avareza e vaidades da vida. Ou esse futuro de trevas, ou um futuro com Deus. De obediência, de adoração, de serviço, de comunhão com Deus através da fé em Jesus. É isso que a gente precisa decidir no coração de cada um, sabe? Caso você esteja aqui nessa noite e você sinta que a sua família não está indo por esse caminho, o que você pode fazer para resolver essa situação? Não sei dizer direito, mas eu sei dizer o que você pode começar a fazer para resolver essa situação, que é você entregar pessoalmente sua vida a Jesus, é você confessar seus pecados, é você se arrepender dos seus pecados, é você fazer com Josué aquilo que ele fez aqui, né? Eu vou fazer, eu vou por esse caminho, ainda mais que ninguém vá comigo, eu vou trabalhar para que a minha família me siga por esse caminho, porque essa decisão aqui, meus irmãos, ela é pessoal, é eu, né? A palavra eu indica isso, é uma decisão pessoal, não é o pai que toma pelo filho, o filho que toma pela mãe, o irmão que toma pelo outro, o neto que toma pelo avô, é uma decisão pessoal. Não, eu não sou crente não, mas mamãe é crente lá em casa, aí vai dar certo. Não dá, é pessoal. Eu não sou crente, mas papai, ele é um crente de avoar as bandas. Quando ele for para o céu, eu seguro assim na calça dele e vou junto com ele. Não é. É uma decisão pessoal que vai do íntimo de cada um. Não dá para se apoiar na decisão dos outros. Cada um deve escolher individualmente esse caminho de construir uma família abençoada. Porque assim como Josué disse, né? É dessa forma que a gente vai influenciar a nossa família em direção a Deus. Eu não posso levar a minha família em direção a Deus se primeiro eu não for até Deus. É por isso que Josué começa assim, né? Eu e a minha casa. Não é a minha casa e depois de um tempo talvez eu vá, porque tem muita gente que quer inverter isso aqui. Os pais, por exemplo, que mandam os filhos para a igreja, vão para a igreja, sejam crentes, mas eles mesmos não vão para a igreja, não são crentes, não se arrependem dos seus pecados. Não dá, gente. É preciso fazer o que Josué ensina aqui, eu e a minha casa, é a gente estar, tomando a atitude, a dianteira de termos uma família cada vez mais abençoada, a começar em nós. É a restauração que começa em nós e resulta na nossa família.
Isso, claro, quando a gente assume a responsabilidade de abençoar a nossa família, né? Sejam pais que assumem a responsabilidade de educar, criar, disciplinar e orientar os seus filhos de acordo com a palavra. Filhos que oram pelos pais, convidam os pais para a igreja. Esposas que evangelizam o marido por meio de um testemunho santo e tantas outras formas que a gente tem de abençoar o nosso lar. É o que cabe a gente fazer. É o que Deus quer que a gente faça. Mesmo que, como Josué disse aqui, mesmo que isso seja feito na solidão, na incompreensão, na rejeição, mesmo que você esteja num caminho sozinho. Não, mas é porque o meu marido não me reconhece, eu sou uma crente dedicada, mas o meu marido zomba de mim, continue nesse caminho. Mesmo que seja impopular, continue. Não, mas as pessoas estão dizendo que eu, como mãe, eu sou uma mãe ultrapassada, por estar ensinando isso aqui para minha filha, para o meu filho, continue nesse caminho. Vá, mesmo que seja sozinho ou sozinha, porque sabemos que Deus está nele. A convicção de que Deus está no caminho que a gente tem de trilhar é suficiente para a gente aguentar qualquer crítica, desprezo, zombaria, incompreensão ou perseguição desse mundo. Então, se Deus está no nosso caminho, a gente não tem o porquê titubear, o porquê duvidar. Nós precisamos prosseguir nesse caminho da bênção do Senhor, meus irmãos. E resumindo, meus irmãos, essas são as marcas de uma família consagrada. Primeiro, é uma família que vive com Deus, temendo a Deus e obedecendo a palavra dele de forma sincera, né? Longe de qualquer hipocrisia. Segundo, é uma família que adora somente a Deus, que sempre está vigilante para identificar e depois expulsar qualquer ídolo que surja no seio da família, inclusive aqueles mais camuflados. E terceiro, é uma família que persevera com Deus, um lar que escolhe e permanece com Deus apesar dos pesares, apesar das críticas, apesar da impopularidade. Então, meus irmãos, o meu desejo é que Deus utilize todas essas verdades espirituais para aquecer os nossos corações e os corações das nossas famílias, para que a gente venha trabalhar para que esses princípios sejam cada vez mais reais, cada vez mais presentes, cada vez mais norteadores na vida da nossa família.